fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, ou seja, para o pecado, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso é extraordinário. Paulo está dizendo que quando Jesus caminhava rumo ao Gólgota, na via dolorosa, o nosso velho homem, o velho Júnior, caminhava juntamente com Cristo nas ruas e vias dolorosas. E quando os carrascos crucificavam Jesus, o velho homem, o velho Júnior, era crucificado juntamente com Cristo Jesus. E quando morre Jesus na cruz, o nosso velho homem morre juntamente com Ele. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Paulo está dizendo, todos nós ressuscitamos para uma nova vida na presença de Cristo Jesus. No mesmo capítulo 6, no decorrer do discurso, Paulo no versículo 11, assim também vós. Capítulo 6, Romanos, versículo 11. Assim também vós. Considerai-vos. O verbo considerar traz a ideia de tomar conhecimento. Paulo está dizendo, assim também vós. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque o pecado ele pode te dominar como tirano. E Paulo está dizendo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado ele não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Talvez você me pergunte, seu nome é irmão Júnior, como que eu estou morto para o pecado, mas ainda eu continuo com essa inclinação por aquilo que não agrada a Deus. Há uma grande distinção, o pecado está em mim, do pecado está sobre mim, é completamente diferente. O pecado está no Júnior, mas o pecado não está sobre o Júnior. Porque o que está sobre a igreja não é o pecado, é o Espírito e a presença do Senhor. No Júnior há pecado, mas não sobre o Júnior há pecado. Por isso que o pecado ele não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Porque a lei, ela é como espelho, ela revela o pecado, porém não pode removê-lo. A lei é como raio-x, ela detecta a enfermidade, porém não pode removê-la. Por isso que a ação da lei era transitória, porque a lei tão somente apontava o pecado e dizia que você era pecador e que necessitava de um Salvador. Porque qual é o propósito da lei? Definir o pecado até o cumprimento da promessa. Por isso que Paulo diz que a lei nos serviu como aio, como pedagogo, como escravo daquela época, que
estava na responsabilidade de cuidar de uma criança até tornar-se adulto. Ou seja, a lei apenas aponta para Cristo. Ela pode nos levar até a Cristo, mas somente a graça e o poder do Evangelho pode nos transformar segundo a imagem de Cristo. E é sobre isto que Paulo está indagando nesta carta, a inconsistência dos crentes gálatas. Paulo está dizendo à igreja, aos gálatas, que nem a circuncisão, nem qualquer outra cerimônia poderiam levá-los a um relacionamento de salvação ou aperfeiçoamento, mas tão somente a graça, por meio da fé na pessoa de Cristo Jesus, eles poderiam obter o favor eterno de Deus. É impossível obter o favor eterno de Deus desviando-se da cruz. É impossível achegar-se a Deus desviando-se da cruz. Por isso que Paulo está dizendo: não irei gloriar-me em minhas formações acadêmicas. O homem que tinha uma das mentes mais brilhantes do primeiro século, poliglota, zeloso rabino, fariseu. E Paulo está dizendo que ele não gloriava-se nos ensinamentos de Jesus. Paulo está dizendo: não irei gloriar-me nos milagres de Jesus. Eu creio nos milagres, mas a mensagem central do Evangelho não é os milagres, não são os milagres de Cristo. A mensagem central do Evangelho não é o sermão da montanha, mas a mensagem central do Evangelho é Cristo Jesus na cruz, pagando a pena dos nossos pecados e trazendo a reconciliação com Deus o Pai. Obrigado, pastor. Como disse John Stott, se você quer uma declaração, se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. A maior declaração de amor que a humanidade já pôde vir, a maior declaração de amor que a humanidade já pôde vivenciar, não foi um poema de Shakespeare, não foi um filme de romance de Hollywood, mas foi o homem completamente desfigurado na cruz do meio, sobre um monte que era formato de uma caveira. Como entender a complexidade da mente de Deus? A maior declaração de amor de Deus é o homem completamente desfigurado da cruz do meio, sobre uma montanha que tinha uma característica de uma caveira. Aí Paulo está dizendo para os Gálatas: mais longe de mim gloriar-se na lei de Moisés, mais longe esteja de mim gloriar-me na circuncisão, mas unicamente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro motivo pelo qual o apóstolo São Paulo gloriava-se unicamente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa completa identificação com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Cristo Jesus. O segundo motivo, mas não menos importante, é a riqueza. Você sabia que no Calvário, na cruz, há riqueza abundante? Paulo escrevendo aos irmãos Coríntios, segunda carta do apóstolo São Paulo, capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Você já ouviu falar de alguém que se fez pobre
para enriquecer a outrem, eu só conheço um: Jesus. Eu não conheço e nem conhecerei alguém que se fez pobre para enriquecer a outrem. Mas quando Paulo fala nesse contexto de generosidade, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, aí Paulo vai dar o maior exemplo de generosidade. Porque já sabeis a graça, o favor imerecido de Deus para conosco, pessoas indignas, que Cristo Jesus, mesmo sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Por meio da pobreza de Cristo, nos tornamos ricos pela graça de Deus. Não é riqueza material. Nada contra a riqueza material. Não estou dizendo para você fazer voto de pobreza, nada contra. Nada contra dirigir um bom carro. O problema é o carro nos dirigir. Nada contra ter as coisas boas desta vida. Nada contra possuir as coisas terrenas. O problema é as coisas terrenas nos possuírem. O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é tê-lo no coração. Aí quando Paulo fala sobre riqueza, Paulo está falando de riqueza material. Porque como que Cristo Jesus se tornou pobre? Quando ele assumiu essa matéria tão miserável e falível. É como que a segunda pessoa da Trindade, o Logos, lá no conselho da Trindade ele diz: Pai, vou enriquecer muita gente lá embaixo. Vai, meu filho. Vou me fazer pobre. Vou me vestir de carne, de ossos e de nervos e de sangue, e vou habitar no meio dos homens. Eu vou comer com os homens, eu vou andar com os homens, eu vou participar da cultura dos homens, porque quando eu estiver no meio dos homens, vestido de carne, de nervos, de ossos e de sangue, quem acreditar e ter fé em mim estará sendo rico para a glória de Deus o Pai. Riqueza. Eu disse para o pastor hoje, a adoração no culto é voluntário. Falei com o pastor, eu vou permitir que a Bíblia fale por si mesma. Eu vou permitir que a Bíblia cause a sua própria impressão e que dê o seu próprio testemunho. Eu não vou pedir você para levantar a mão, para mexer e cutucar com o irmão. Isso não é da minha índole. Eu não uso essa psicologia barata. O pregador ele tem compromisso de pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus fará o seu efeito. Permita que a Bíblia fale por si mesma, que ela cause a sua própria impressão e que dê o seu próprio testemunho. Não gosto. Lá na igreja chega um pregador, cutuca, fala, mexe. Eu não cutuco nem vai para o lado. Essa psicologia barata sua, essa homilia deficiente sua, em outro lugar. Isso não cola comigo, irmão. Não cola comigo. Porque não é pregador que renova a igreja, irmãos. É o poder da palavra de Deus. Por isso eu não estou aqui para entreter vocês, porque vocês são ovelhas, não são bodes. Por isso que Charles Spurgeon disse que chegaria um dia que não haveria mais pastores apacentando ovelhas, mas sim palhaços entretendo os bodes. Estamos vivenciando isso. A série que foi a série. Às vezes nós vamos em igrejas pentecostais. Nós somos pentecostais.
Eu gosto do poder de Deus, do avivamento. Mas todas as vezes que você lê Atos dos Apóstolos, os crentes eram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra de Deus. Aí o batismo, consequência da exposição da palavra de Deus. O poder de Deus em consequência da manifestação da palavra de Deus. Aí Paulo está dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me. Eu tenho aqui mais ou menos 5 minutos. A não ser na cruz. Na cruz tem tantos benefícios que poderíamos, não somente eu, mas os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, pregarmos todos os dias. E mesmo assim não chegaríamos ao ponto de esgotar a grandeza da mensagem da cruz. Porque o poço é muito fundo e o caneco é pequeno. Aí Paulo está dizendo: porque já sabeis. Nesses dias atuais nós estamos conhecendo o ensino EAD, ensino à distância. Mas há quase 2000 anos atrás Paulo já ensinava à distância. Essas cartas eram enviadas para trazer o quê? Ensinamento, correção, consolo, exortação à igreja de Cristo. Paulo já ensinava à distância. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo riquíssimo, se fez pobre, para que você enriquecesse. Aí eu lembro novamente do apóstolo São Paulo. Não tem como você pensar em doutrina e pensar em outro apóstolo. Não tem como. A espinha dorsal doutrinária para a igreja foi o apóstolo São Paulo. Eu vou te provar sobre isso. Jesus nunca falou sobre justificação pela fé, mas posteriormente revelou o evangelho a Paulo, e Paulo escreveu a carta aos Romanos. Jesus nunca falou sobre arrebatamento da igreja, mas posteriormente revelou a Paulo, que escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Jesus nunca falou sobre ressurreição de mortos de forma detalhada, mas revelou posteriormente a Paulo, que escreveu 1 Coríntios capítulo 15. Jesus não entrou em detalhes sobre casamento, separação. Aí Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 7. Então, em termos de doutrina, é o apóstolo São Paulo. Aí eu lembro dele dizendo: riqueza. Ele vai escrever Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo um Deus riquíssimo, não teve por usurpação ser igual a um Deus rico, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem pobre e fazendo-se servo, mais pobre ainda, pelo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, e que toda língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Maravilha. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vou só ler esse texto, fazer pouquíssimas colocações sobre ele, e vou passar o microfone para o pastor, porque meu tempo já está encerrando. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23.
capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Esse texto é esse, extraordinário. Me acompanha por gentileza, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés. Preste atenção o que esse escritor aos Hebreus está dizendo. O contexto é pela fé, porque se não fosse pela fé, não teria nenhuma condição. Eu vou te explicar o porquê. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo ou o prazer do pecado. Versículo 25. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Vitupério é vergonha, a desonra de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E eu te pergunto esta noite: vergonha traz recompensa? A do Calvário traz. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que é chamado filho da filha de Faraó? É ser chamado neto de Faraó, o maior herdeiro do trono existente daquela época. E Moisés está sendo chamado para o trono do Egito, mas a Bíblia diz que pela fé ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não somente recusou o trono, mas também escolheu sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maior riqueza a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito. Paulo colocou na balança. Moisés colocou na balança os tesouros do Egito e a vergonha do Calvário. Moisés viveu 1445 anos antes de Cristo. Como que Moisés viu o vitupério e a vergonha de Cristo? Não é somente pela fé? O escritor aos Hebreus está dizendo que ele viu a vergonha de Cristo. Como se ele viveu 1445 anos antes de Cristo, ele viu a vergonha de Cristo. É somente pela fé. Você pode ter a certeza que Moisés, lá no Egito, Deus o permitiu contemplar a cena do Calvário, e viu que no Calvário, a cruz do meio, saía riqueza. Imagina se Satanás dissesse para Moisés: e aí, Moisés, vai querer o trono do Egito? E aí, Moisés, vai querer a coroa de Faraó? E aí, Moisés, olha para o Egito, olha quantas mulheres, olha quanto ouro. E Moisés dizia: não, eu prefiro a vergonha do Calvário, eu prefiro o vitupério de Cristo, porque a riqueza do Calvário é maior que a riqueza do Egito. Às vezes nós queremos ser usados como Moisés. Você já teve a oportunidade de contemplar a cena do Calvário? E viu que no Calvário, na cruz do meio, naquele homem completamente desfigurado, sai riqueza. Riquezas estas insondáveis e inexplicáveis para uma mente natural. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Você sabia que quanto mais leve for a sua cruz, mais fraco será o seu testemunho? É porque agora está inventando um evangelho muito light, que não há mais. Eles querem maturidade instantânea. É impossível achegar-se a Cristo desviando-se da cruz. A cruz foi o maior ato de Deus para nos alcançar. É por isso que Paulo diz em Romanos 5:8, porque Deus ele prova, ele testifica o seu amor para conosco, é que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que Jesus disse que vinha após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e depois vem e me segue. Você está vendo um evangelho barato que estão pregando, e uma graça barata que eles estão pregando aí? Não é o evangelho da cruz. Nunca foi e nunca será o evangelho da cruz. Há muitos cristos por aí, mas que não trazem os sinais dos cravos em suas mãos. Há muitos cristos por aí, mas destituídos de cruz. Sabe por que às vezes nós deparamos com a cruz de Cristo, ela não confronta? É que quando você está diante da cruz, não há orgulho humano, não há prepotência, não há arrogância diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontre a cruz esta noite e morra pelo poder que há no Evangelho de Cristo Jesus. Encontre a cruz e morra esta noite. Morra para si mesmo. Morra para os velhos costumes, mas viva para Deus em Cristo Jesus. Porque antes desse cristianismo ser um caminho de glória, foi um caminho marcado por sangue. Deus em Cristo vos abençoe. Eu te convido a adorar Jesus. Vamos de pé, gente. Quem recebeu essa palavra? Oh, glória!